Graças, paz, igreja. Amém. Eu estou tanto quanto emocionado. Até porque rever amigos como Eduardo aqui tocando, acaba o Espírito Santo tocando a gente. Mas vendo aqui o louvor, vendo aqui todos vocês, eu sempre costumo dizer, mesmo para os irmãos lá da igreja, quando eu os cumprimento na chegada lá, sejam bem-vindos a todos, até o próprio pastor que eu falo nessa manhã. E eu sentado ali e meditando no louvor que diz: vejo que a vitória do Senhor está chegando aqui neste lugar. O povo acreditou, o povo profetizou, e a vitória veio em nome do Senhor. E o refrão diz o quê? Esta casa de oração, esta casa será chamada casa de louvor, e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Queridos, diante da emoção, eu estou bem à vontade aqui hoje, diante de amigos. E eu comentei com o Ed, domingo passado. Ed, Deus me deu uma palavra para trazer lá na igreja missionária. Todas as vezes que eu estive aqui, eu estava sempre cobrindo o Ed. Hoje eu tenho uma responsabilidade de ser ouvido pelo Ed, pela família dele. Irmão Expedito aqui, que ele me intitulou de psicólogo urbano. Não sei por que isso. Aí semana passada uma outra irmã falou assim, ela me chama de pastor. Ela disse assim: pastor Roberto, esse seu carro é uma igreja ambulante. E eu dou graças a Deus porque pessoas têm entrado no meu carro, têm andado comigo e têm testificado da presença do Senhor. Então eu fico feliz. Então eu falei para o Ed que eu tinha uma palavra, e a palavra é começo e recomeço. E falar de começo e recomeço, eu quero convidar vocês a abrir suas Bíblias em Neemias. Glória a Deus. Neemias capítulo 1. Todos acharam? A leitura é extensa, mas para bom entendimento se faz necessário. Diz assim a palavra do Senhor, versículo 1: esta é a história de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20 do reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia. Eu, que me chamo Neemias, estava em Suzã, a capital do país. Anani, um dos meus irmãos, chegou de Judá com um grupo de outros judeus. Então eu pedi notícias da cidade de Jerusalém e dos judeus que havia voltado do cativeiro na Babilônia.
Eles me contaram que aqueles que não tinham morrido e havia voltado para a província de Judá, estava passando por grandes dificuldades. Contaram também que os estrangeiros que moravam ali por perto os desprezavam. Disseram finalmente que as muralhas de Jerusalém ainda estavam caídas e que os portões que haviam sido queimados ainda não tinham sido consertados. Quando ouvi isso, eu me sentei e chorei. Durante alguns dias eu fiquei chorando e não comi nada, e fiz a Deus esta oração: ó Senhor, Deus do céu, Tu és grande, e nós te tememos. Tu és fiel e guardas a Tua aliança com aqueles que te amam e obedecem aos Teus mandamentos. Olha para mim, ó Deus, e ouve as orações que faço dia e noite em favor dos Teus servos, o povo de Israel. Eu confesso que nós, o povo de Israel, temos pecado. Os meus antepassados e eu temos pecado. Com os nossos atos, temos pecado contra Ti e não temos obedecido aos Teus mandamentos. Não temos obedecido às leis que nos deste por meio de Moisés, Teu servo. Lembra agora do que dissestes a ele: se vocês, o povo de Israel, forem infiéis a mim, eu os espalharei entre as nações. Mas se depois disso vocês voltarem para mim e obedecerem os meus mandamentos, eu os trarei de volta para o lugar que escolhi para ali ser adorado, mesmo que vocês estejam espalhados pelos fins da terra. Senhor, estes são os teus servos, o teu povo. Tu os livraste do cativeiro com o teu grande poder e com a tua força. Ouve agora a minha oração e as orações de todos os outros teus servos que têm prazer em te adorar. Faze com que eu tenha sucesso hoje e que o rei seja bondoso comigo. Nesse tempo eu estava encarregado de servir vinho ao rei. Senhor Jesus, obrigado pela tua palavra. Que o Senhor possa, ó Pai, abrir os nossos corações e mente para ouvir, praticar a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Querido, falar de começo e recomeço, todo começo, em algumas situações, é difícil. É difícil. E recomeço é mais difícil ainda. Eu ontem estava na minha casa e estou passando ali por uma situação de reforma. E nessa reforma nós precisamos ali quebrar algumas coisas. E ficou aquele monte de entulho lá. E ontem foi o dia de tirar esse entulho. E estava eu e meu filho ali, enchendo um baldinho e colocando na caçamba. Enchendo o baldinho e colocando na caçamba. Então, o momento de começar a carregar, a limpar aquilo ali, se demonstra um trabalho muito árduo. Mas quando acaba, você, mesmo com o corpo dolorido, mesmo com os calos aparecendo, você fica feliz. Porque uma ação estava proposta e ela foi concluída. E aí o que você quer dizer com isso, Alberto? O que eu quero dizer que nós começamos, já caminhamos até aqui, nós já tropeçamos, nós já caímos, nós já nos machucamos fisicamente, mas nós continuamos de pé. Nós continuamos firmes.
aparentemente firmes, mas espiritualmente possa ser que não estejamos tão firmes. E quando eu falo de começo e trago essa palavra de Neemias, nós estamos falando de um contexto aqui de um povo que esteve cativo. E aqui está se dando o final do cativeiro. Porque Deus usou alguém, mesmo não sendo dele, para restabelecer o seu nome através do povo dele. Então nessa manhã eu já quero começar a falar com você que me ouve, que Deus vai usar a sua vida para restabelecer o propósito dele em você, na sua casa, na sua família, para que o nome dele seja bendito. Então Neemias está mais longe ainda de casa. Ele está para lá de Babilônia. Ele está em Suzã. Então imagine vocês, que vocês sabendo que todos os seus conterrâneos ou familiares que estivessem cativos, voltou para casa, retornaram para casa, mesmo em ruínas, mesmo os muros fendados, os portões não se fecham mais. Mas eu acredito, isso é uma conjectura minha, que o grande anseio de Neemias seria voltar para casa. Mas tem um grande detalhe aqui nessa palavra, que Neemias está diante do rei, servindo ao rei. Mas Alberto, esse rei não pertencia a Deus, mas era um reinado que libertou o povo de Deus. E há momentos em que nós pensamos assim: estou cansado de fazer a mesma coisa, estou cansado de servir, eu não quero mais isso, eu não quero mais aquilo, isso está me saturando. Hoje eu não amanheci bem, hoje eu não estou a fim de fazer nada. A gente vê uma postura diferente em Neemias, que ele está servindo ao rei no 20º ano do rei Artaxerxes. Isso não quer dizer que ele está nesse 20º ano servindo esses 20 anos ao mesmo rei. Se a gente for buscar na história, a gente vai ver que Daniel serviu a 3 reis. Alberto, aonde você quer chegar com tudo isso? O que eu quero chegar, aonde eu quero chegar, é que nós passamos dificuldades, nós atravessamos dificuldades, e as dificuldades que vieram, ou que esteve lá atrás, já não está mais presente hoje. Nós estamos vivendo uma nova etapa, nós estamos vivendo uma nova temporada das nossas vidas com Deus. E Deus tem sido fiel todo esse tempo para te fortalecer, para te reerguer e dizer: é momento de começo, e se precisar recomeçar, fique firme, porque eu sou contigo. Mas estamos sempre num contexto humano, vendo as nossas debilidades, vendo as nossas fraquezas, vendo que precisamos descansar. Você pode conversar com qualquer amigo, com qualquer pessoa. Nós temos exemplos aqui de pessoas que acordam de madrugada e fica até tarde da noite trabalhando. Eu não posso usar eu como exemplo, porque eu dou uma descansada durante o dia. Mas tem pessoas que ficam ligadas direto e está ali firme. E nós, como povo do Senhor, povo escolhido,
em algumas situações, como é que diz a palavra? Titubeamos. A gente fica meio lá, meio cá. É como se as estruturas estivessem sendo abaladas. Nós precisamos ter consciência de que há uma obra, há um propósito, há uma meta aonde nós temos que chegar. Então, quando a gente faz a leitura aqui, que Neemias está dizendo que encontra Anani. Quem que é Anani? Alguém que chegou da província de Judá, que está dizendo que é a província de Judá. E ali ele pergunta, ele quer saber notícias. E nessa coisa de saber notícias, eu vou dar uma notícia aqui para missionária, que eu já até comentei com o Ed. Eu estou sempre trabalhando nas ruas. E alguém falou de mim que se converteu aqui nessa igreja. Falou a meu respeito, essa pessoa não mora mais no Brasil. O pastor Jair Sene batizou essa pessoa, o nome dele é Renato. Ele é irmão da Marley. Marley também congregou aqui. E ele mora agora em um outro país. E ele mandou mensagem para mim. Eu nem sabia de nada. E no meio dessa amizade que eu disse assim para ele: rapaz, parece que eu te conheço há tanto tempo. A nossa infinidade nos vendo pela primeira vez é tão grande que parece que a gente já convive, e agora eu estou te vendo bem e você está me conhecendo agora. E enfim, quando eu comentei para ele que hoje a gente vem na igreja missionária, nós estamos aqui na missionária hoje, que o trabalho está sendo reerguido, que o trabalho está sendo retomado, que o trabalho ele vai recomeçar novamente pela força do Espírito Santo de Deus, e não é as nossas forças, é que o Espírito Santo é que nos usa e nos fortalece para caminhar. E aí agora no retorno do Renato, ele disse assim: Alberto, você não vai poder me levar no aeroporto, porque eu estive em contato com uma pessoa de Covid. Eu não sei se ele foi infectado ou não, já estava com a passagem marcada. E ele falou: não quero colocar sua vida em risco, nem da sua família, nem tampouco a dos meus pais. Ele teve que voltar para sua casa sem ao menos se despedir dos seus pais. Mas ele disse, mandou uma mensagem para mim, me agradecendo, me dando satisfação. E ele disse nessa mensagem: vou voltar ao Brasil e vou lá na igreja missionária e vou também lá na sua igreja. E aí eu já falei com ele: se inscreve no nosso canal, manda um help para a gente, manda um alô, porque a gente vai começar a interceder por esta família. Está há 10 anos fora do Brasil. Alberto, o que é que você está trazendo com tudo isso? É que Deus permitiu ele ir. E quando Deus permitir a volta, é para trabalhar e edificar novamente a casa do Senhor. A grande questão é que nos limitamos, nos cercamos apenas das nossas circunstâncias e ficamos presos, cativos aos nossos desejos, sem deixar fluir o desejo de Deus. Ontem ainda eu falava para minha esposa: daqui para frente, tudo que Deus mandar eu fazer, no momento que eu tiver a oportunidade de ministrar a palavra, eu ministrarei, eu farei. E aqui eu vejo Neemias perguntando, tendo notícias dos seus compatriotas. E quando ele tem aquela notícia triste, a palavra diz aqui no versículo 4: quando ouvi isso, eu me sentei e chorei. Então o primeiro ponto aqui é o que eu quero falar,
que é da compaixão de Neemias. Talvez aqui algum de nós hoje pense assim: bem, eu não tenho nada a ver com o problema de fulano de tal, ou de Beltrano, ou de Ciclano, eu não tenho nada a ver. Ei, não se esqueça que esse fulano, que esse Beltrano pode ser um escolhido do Senhor e está dependendo da tua vida, da direção que Deus der na tua vida, para ministrar, para discipular a vida dele, para fortalecer a vida dele, para orar junto com a vida dele. Aleluia. Há poucos dias agora, há uns 20 dias atrás, eu estava rodando por aqui, por volta de 5h15 da manhã, e eu peguei uma pessoa aqui, se eu não me engano é Pai Herói, aqui no final do Baeta, e fui lá para o Elba. E aí eu estou dirigindo, e quando eu estou chegando ali no Elba, eu falei: Senhor, o Senhor poderia me abençoar e eu pegar uma viagem lá para São Bernardo? Porque eu tenho que pegar uma outra pessoa lá em São Bernardo, 7h15 da manhã. Aquela pessoa entrou no meu carro e começou a vir. E eu quietinho ali, ela quietinha, cumprimentei, e vamos e coisa e tal, blá blá blá. E daqui a pouco eu puxei conversa com ela e ela começou a conversar comigo. E eu perguntei o que ela era graduada, e ela falou: sou graduada em psicologia. Aí eu falei: eu acabei minha graduação ano passado e coisa e tal. Aí ela assim: você se graduou em quê? Eu falei: teologia. Ela falou: nossa, eu amo teologia. Inclusive, eu tocava na igreja. Aí eu falei: peraí, nós vamos começar essa conversa de uma outra maneira. Tocava não. Repita comigo: eu tocarei na igreja. E aquela conversa começou a fluir ali, começou a fluir de tal modo que aquela mulher veio me falar porque ela tinha deixado de cantar, de tocar assim, igual o Eduardo está tocando aqui. E ela toca violino, ela toca violoncelo. Eu falei: querida, volte. Ela: Alberto, eu era do ciclo de oração. Eu falei: volte. Mas Alberto, eu estou vivendo assim, assado. Volte. E naquele momento, aquelas alturas, eu já estava atrasado. Cheguei na frente do trabalho dela, e ela querendo conversar mais, e não dava mais para falar nada. Eu abri a boca e disse: posso orar pela sua vida? Ela falou assim: pode. Aí eu perguntei para ela: qual é o nome do seu marido? Ela me disse. E eu orei por ela e pelo marido dela. As lágrimas daquela mulher veio. A maquiagem já tinha ido embora. E quando eu acabei aquela oração, ela disse: Alberto, eu ganhei o meu dia. O que você quer dizer com tudo isso? Imagine aquilo que espiritualmente nós vamos receber quando nós nos dedicarmos à obra do Senhor, a fazer literalmente o que o Senhor quer que a gente faça. Mas eu estou preso. Eu quero atender os meus anseios. Eu quero atender as minhas vontades. E deixando a obra do Senhor em segundo plano. Então Neemias aqui está orando e está se colocando dentro do propósito de Deus, para que Deus venha mover e fazer com que o povo, a cidade, seja restabelecida novamente. Alberto, eu ainda não estou entendendo aonde você quer chegar. Eu quero dizer o seguinte: aqui não é aquela pregação que vai trazer revelação na vida de todo mundo, não. A revelação hoje, ela é universal. A revelação hoje é aquela revelação para mim, para você, para a criança, para o adulto, para o mais idoso ou da terceira idade, como se dizem.
é que nós precisamos nos voltar para a obra do Senhor, para a casa do Senhor. Se um dia essa casa aqui foi gloriosa, a palavra diz que a glória da segunda casa será muito maior do que da primeira. Deixamos de olhar para nós mesmos, para olhar para a obra do Senhor. E aí a palavra diz que os discípulos ali com Jesus Cristo, alguém perguntou assim: Senhor, nós deixamos tudo. Deixamos a empresa, deixamos a família, deixamos as fazendas, deixamos os empregados. O que é que nós vamos receber, Senhor? E Jesus responde de uma maneira bem simples: 100 vezes mais nesta vida e na futura. Mas o que eu estou querendo dizer é que nós não estamos aqui pelo prêmio material, mas pelo espiritual. Então aquilo que Jesus começou na sua vida, Ele é fiel para terminar. Queridos, agora no mês que vem, mês de abril, eu completo 25 anos que estou na presença do Senhor, e em nenhum momento eu precisei sair da presença dele para dizer: Senhor, agora eu quero recomeçar. Não, eu tenho que me fortalecer a cada dia para também angariar vidas, angariar almas para o reino de Deus. E a preocupação, em nenhum ponto que eu li aqui, ou todo o livro de Neemias, nós vamos encontrar Neemias preocupado consigo mesmo. Nós vamos encontrar um Neemias preocupado com seus pais, com esposa, com filhos. Não. Preocupação é com a obra do Senhor. E na continuação aqui deste livro, diz que Neemias se ausentou, edificou a casa, em 52 dias reparou os muros, os portões. E Neemias se ausenta. E a grande preocupação de Neemias era que as pessoas, que o povo de Israel fosse edificado espiritualmente. E naquela busca com o Senhor, Esdras ali ajudando, quando Esdras chega, que lê a lei, que lê a palavra do Senhor, diz que aquilo comoveu muito o coração do povo de Deus. Muitos se reconciliaram com Deus. E Neemias não queria deixar a obra bagunçada, não. Neemias foi procurar quem era digno de ser sacerdote de Israel, mas não se achou ninguém da tribo de Levi para nomear um sacerdote. Ele se ausenta, o povo também se afasta de Deus. Ele retorna novamente e recomeça. Alberto, qual que é a mensagem dessa manhã? Se edifique. Edifique a tua casa na presença do Senhor. Edifique os teus filhos na presença do Senhor. Edifique os teus negócios na presença do Senhor. Coloca a tua vida na presença do Senhor. Descansa nele, e o mais Ele que vai fazer. Quanto mais nos preocupamos em fazer, em querer, se eu trouxer essa palavra assim, se eu fizer assado, a igreja vai, não. Se a presença do Senhor não tocar em cada um de vocês, não adianta nada a palavra que eu estou trazendo. Se a presença de Deus não for na minha vida, se eu não tiver testemunho, não adianta nada. Eu estava na Zona Leste essa semana, e alguém passou por mim para tirar um sarro. Eu estava na mão principal, na via principal, e a criatura queria entrar para a esquerda. Ou seja, ele queria o tipo assim: não, ele vai me deixar passar, né? Não, eu estou numa missão também, e eu estou passando. Aí, como eu não deixei ele passar, ele falou assim: tinha que ser Uber mesmo, hein? Aí eu olhei para trás, dei risada, e na hora Deus dentro de mim falou: olha só, domingo tu vai estar lá no Barrita.
E na próxima semana tu tem compromisso também. E eu peguei e dei risada. Porque o trabalho não é meu. Mas eu tenho que cuidar com aquilo que eu estou edificando a minha vida, com aquilo que eu estou edificando as pessoas, que eu falo de Jesus Cristo para eles. Então, Neemias aqui, para mim concluir, abram o Salmo 126, que já nós vamos ler Salmo 126. Para mim concluir, Neemias se coloca como utensílio da obra e da casa do Senhor. Se alguém me perguntar, Alberto, o que é que você representa na igreja? Eu sou um utensílio. Eu sou um utensílio do propósito de Deus. Como assim utensílio? Porque Ele pode me usar a qualquer momento, aonde eu estiver. Ei, você que quer ser utensílio, abra seu coração, abra sua vida e viva realmente aquilo que Deus quer fazer. Neemias foi bem sucedido. Se eu vou ter sucesso, não sei te dizer. Eu costumo dizer às pessoas que eu ministro no meu carro, talvez eu não vou ter oportunidade de ver elas nunca mais. Como eu fiz a oração para essa moça, eu falei, Senhor, a partir deste momento, o Senhor deu um sinal para ela, de que o Senhor é na vida dela. Deus é na vida de vocês. Nós somos utensílio da casa do Senhor. E lá no Salmo 126, versículo 3, para a gente finalizar, se eu não me engano, vai dizer: de fato, o Senhor fez grandes coisas por nós, e por isso estamos alegres. Glória a Deus! Louvado seja o nome dele, que nos trouxe aqui, que nos estabeleceu como povo dele. Ei, a tua família pertence ao Senhor, a tua casa pertence ao Senhor, os teus filhos pertencem ao Senhor, os teus negócios pertencem ao Senhor, e estando diante da mão do Senhor, não há quem possa tomar. Que você seja abençoado pela palavra de Deus, seja um Neemias. O Espírito Santo está à procura de novos Neemias hoje. Então, seja um Neemias para restabelecer, para restaurar, para recomeçar a obra de Deus na vida de muitos que pararam, que se cansaram e ficaram pelo caminho. Em nome de Jesus Cristo, eu quero orar. Eu quero orar pela igreja. Você que pode, fica de pé. É hora de recomeçar, queridos. É hora de nascer novamente. É hora de esquecer o passado e viver o presente, com a direção do Senhor. Senhor Jesus, eu ministrei a tua palavra, Senhor, ao teu povo, aqui na tua casa, Senhor, na igreja missionária no bairro do Baeta. Pai bendito, todos aqueles que ouviram a tua voz, Senhor, através de mim, que eles sejam nesta manhã edificados, que eles sejam nesta manhã utensílio para novas vidas, para vidas que estão atravessando problemas, estão atravessando, ó Pai, momentos difíceis, a qual eles não vêem saída, momentos a qual, Senhor, a esperança já se foi. E ó Deus, eles estão, ó Pai, em uma situação tão desesperadora, que eles não ouvem mais, que eles não param mais, Senhor, para refletir. E muitos estão achando que a solução é dar cabo da própria vida. Então, como ministro da tua palavra, eu quero orar pela tua igreja nessa manhã. Eu quero orar, ó Pai, pela vida dos homens de Deus que têm ministrado neste altar,
que tem louvado neste altar, e todos aqueles que têm te adorado aqui neste lugar, Senhor, que a casa deles sejam edificados, que a família deles sejam edificados, os seus filhos, Senhor, é a sua herança, Deus, é a herança do Senhor, é a herança da obra, é a herança, ó Pai, de uma vida edificada, de uma vida que começou, Senhor, mas que não parou para recomeçar. Eles continuam diante do teu poder, eles continuam, ó Pai, diante de todos os feitos que o Senhor, ó Pai, trouxe, que o Senhor, ó Pai, trouxe na vida deles e trará, Senhor, daqui por diante, através da vida deles. Pai bendito, restaura, visita, Senhor, a vida do Renato, agora se ele está a caminho, se ele já chegou lá no país dele. Visita todos aqueles que outrora estiveram aqui, ó Pai, que pela atitude, ó Pai, deste novo tempo, pela atitude que estamos tendo hoje aqui, de te adorar e de invocar o teu santo nome e dizer que o Senhor é grande, que estas vidas sejam restauradas para a honra e glória do nome de Jesus Cristo, ao qual pedimos em nome dele, Senhor. Deus bendito, edifica cada dia mais a família do Ed, a família do Rodrigo. Ó Pai bendito, o talento que o Senhor deu para esses homens, o talento que o Senhor deu para esses irmãos, o talento que o Senhor deu, ó Pai, ao Eduardo, à casa do Eduardo, ó Pai bendito, que seja estabelecido o teu nome hoje, aqui, ó Pai, nestas vidas, para que eles venham se reerguer e entender que eles são o utensílio de um propósito, e este propósito é o teu reino. Em nome de Jesus Cristo, eu te agradeço pela tua palavra, eu te agradeço por esta oportunidade, Senhor, e que possamos nos reerguer e nascer mais fortes do que outrora,